Para que serve a história oral? Podemos dizer que, de um modo geral, a história oral é uma metodologia que nós utilizamos para escrever a história nos dias atuais. Ela se aplica muito ao que se convencionou chamar a história do tempo presente. Mas é óbvio que nós discutimos também conteúdos do passado e de um passado distante. E, nesse sentido, nós discutimos muito mais as representações que as pessoas fazem do fato passado do que propriamente uma discussão a priori do seu conteúdo no sentido estrito. Então, aqui, nesta oportunidade, nós nos envolveremos nas discussões tanto de caráter teórico quanto metodológicos. Em que consiste a importância de estudar a história oral? Basicamente, consiste numa ideia de que, com a história oral, nós democratizamos o ofício do historiador. Nós democratizamos a possibilidade de outras pessoas, que não são os historiadores propriamente ditos, que podem escrever a história do seu bairro, a história da sua associação de moradores, a história do seu sindicato e até a história de um movimento social que você integrou. Porém, é bom que se diga também que, dentro das universidades, nós nos preocupamos de elaborarmos as tais teorias que sustentam a escrita da história através desta metodologia, que é isso que nós veremos mais tarde. Quais são os grupos no Brasil e no mundo que escrevem, que trabalham com história oral? Nós temos grupos de pesquisadores organizados em centros de memórias de sindicatos de trabalhadores, centros de memórias das casas legislativas espalhadas pelo país afora. Nós temos, dentro das universidades, e inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu integro, um laboratório de história oral. Nós temos alunos de mestrado e doutorado, aqui no nosso programa de pós-graduação, que trabalham exclusivamente com a metodologia da história oral. E temos uma linha de pesquisa que tem como referência metodológica a pesquisa com história oral. A nossa referência maior no país é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tem um centro de documentação oral, um centro de memória, que trabalha exclusivamente com a história oral. É uma referência, eu posso falar assim, internacional de um trabalho teórico e metodológico no campo da história oral. E que tem um grande acervo e que para lá se dirigem muitos pesquisadores que querem conhecer os conteúdos ali presentes, quanto aprender a metodologia através daquele formato como eles executam lá na Fundação Getúlio Vargas. Caro pós-graduando, quero que fique atento, porque neste conteúdo que nós estudaremos daqui para frente, que consta neste DVD, você terá acesso às seguintes temáticas: história oral e memória, história oral e subjetividade e metodologia da história oral. Temos então nas associações de moradores e nos sindicatos uma oportunidade de assistir uma reelaboração da história oral e, portanto, a sua democratização. A história passa por um processo de democratização quando
esses organismos autônomos começam a fazer as suas histórias, a construir as suas histórias sem depender do mundo acadêmico. E isso provocará, então, muitos ciúmes dentro das universidades, porque os historiadores assistiram pessoas simples do povo escrevendo a sua própria história através da metodologia da história oral. Neste momento, nós não temos ainda propriamente uma metodologia elaborada, conceitualizada, como assistiremos mais tarde. É então dentro da universidade, portanto dentro do chamado mundo acadêmico, que ela ocorrerá. Na visão de um grupo de historiadores, os setores envolvidos com a escrita da história através da metodologia da história oral não estaria escrevendo uma história que merecesse crédito. Vem daí então a preocupação dos historiadores que trabalham com relatos orais de procurar desenvolver uma elaboração teórica para melhor fundamentar metodologicamente a escrita da história através desta metodologia. Bom, nesse sentido, qual foi o recurso teórico ao qual recorreram? Em linhas gerais, podemos dizer que os nossos colegas se envolveram numa discussão com os filósofos que discutem memória. Por que memória? Se nós fizermos uma análise mais detalhada, nós encontraremos a razão disto. Consiste na ideia de que já nos gregos antigos, nós nos deparamos mais uma vez com uma discussão em torno da memória como uma referência para a sociedade se pensar. Vejam que através da memória, aquele que consegue acumular, guardar e preservar as informações, que a sociedade sabe do seu passado e se pensa no futuro. No presente se pensa no futuro. Bom, mas isso está escrito concretamente, de modo mensurável? Onde? Em quais circunstâncias? Temos, obviamente, alguns retornos à Grécia Antiga. E ali encontramos algumas referências. Mas, mais contemporaneamente, particularmente em Bergson, nós encontramos um destes fundamentos ao qual nós recorremos. Em Bergson, nós procuramos ver a dimensão daquilo que ele entende como memória, a discussão que ele realiza em torno da memória, ou de memória, busca a compreensão entre aquilo que o ser humano, entende da coisa e, ao reportar-se a ela, como ele a representa. Depois, um discípulo seu, que é Maurice Halbwachs, vai desenvolver uma discussão de memória em que ele está considerando a interação do sujeito no coletivo. E aí, então, um na filosofia, o outro na sociologia, dão para nós referências de pensarmos a memória para utilizarmos dentro da história oral. Bom, mas você pode se perguntar ou ficar com um questionamento: para que memória? Para que recorrer a essas pessoas que viveram há mais de 100 anos atrás, que nasceram há mais de 100 anos atrás e que pensaram memória nas dimensões conforme você tem assistido aí, tem lido no seu texto? Qual a importância disso para a história? Para a história oral? Aí então convém lembrar do seguinte: em história, a nossa discussão só acontece referendada por um conceito, ou por uma teoria, ou por um ingrediente, se você quiser pensar assim, que é memória.
uma categoria, se você quiser também pensar assim, que é memória. Por quê? Se você pega, vamos imaginar aqui, uma espada de um guerreiro medieval, essa espada é uma memória daquele momento lá que você está estudando. Se você pega um pão fossilizado de 2000 anos atrás, esse pão fossilizado é uma memória de 2000 anos atrás, que seja de qualquer povo, de qualquer civilização. Você está vendo como memória é muito mais alguma coisa concreta e mensurável do que simplesmente somente pensar em termos teóricos e metodológicos, filosóficos ou sociológicos, como está presente o tempo inteiro no escrever história? Pois bem, mas a memória da qual nós falamos aqui no campo da história oral, na metodologia da história oral, tem uma referência no que as pessoas pensam, guardam, lembram e representam de um passado, seja pela convivência direta, seja pela convivência através das pessoas que vivenciaram o fato. É nisso então que eu quero que vocês compreendam onde é que está se situando a nossa discussão de memória e qual a sua utilidade dentro da pesquisa, dentro da teoria, dentro do que nós fazemos de história oral. Nós discutiremos história oral e subjetividade. Para começo de conversa, subjetividade é um termo que está na moda no mundo acadêmico. Se você quiser fazer um trabalho de ponta, coloque ali subjetividade, que todo mundo vai crescer o olho para cima dele. Mas por que subjetividade é importante no nosso contexto, em discussão de teoria e metodologia de história oral? É porque a história oral, ela lida essencialmente com os sujeitos, com as pessoas. Você imagina, para a gente escrever a história recorrendo a outras fontes, a gente pode pegar um jornal, uma carta, um relatório, qualquer documento impresso, manuscrito de uma dada época e escrevemos a história. Por mais que aquele documento esteja cheio de fungos e você sofra de rinite alérgica, você escreve a sua história, escreve o seu texto, sem saber quem são as pessoas que estão envolvidas naquele fato, naquele evento, naquele fenômeno. Com a história oral é diferente. Você não lida somente com a pessoa no aspecto físico, palpável. Você lida com as suas emoções. É muito comum, na hora em que as pessoas prestam relatos, nós assistirmos sessões de choro, de desabafo, de sorriso pleno, de interromper as gravações. Bom, mas o que então, nesse momento, a gente assiste ocorrer? A manifestação da subjetividade. A percepção de que o sujeito que narra é também aquele que se coloca na história. Aquele que narra e se coloca na história estabelece juízo de valores, faz conexões, representações, discute o imponderável, o chamado se na história. Se tivesse acontecido assim, hoje nós estaríamos assim, ou estaríamos assado, não é assim que a gente diz? Quando a gente atribui uma outra possibilidade de um ocorrido, diferente daquele que a história registrou, pense nisso. Pense nessas possibilidades. Então, o sujeito atuante na história, que elabora representações e julgamentos, só o faz desta forma por causa da sua subjetividade. O que é subjetividade? É o processo de constituição do sujeito na interação histórica, na sua história de vida, nas amarguras da vida, nos prazeres da vida, em tudo. Tem uma discussão um pouco mais elaborada, um pouco mais teórica,
que Sueli Ronick e o filósofo francês Guattari trazem para nós, que falam que temos então um capitalismo, um modo de produção dominante. Ele não chama modo de produção dominante, eu que estou dizendo aqui, né? Mas é o capitalismo, é uma organização econômica mundial, internacional, para além da vontade das pessoas, que, na leitura desses autores, trabalha, conspirando, se é que eu posso dizer assim, para impingir na pessoa uma vontade que não é a sua, porque os interesses do mundo capitalista ou do capitalismo, como vontade econômica, de consumo, de visão de mundo, atuam constituindo o sujeito. Então, essa subjetividade, ela é comandada por uma força externa a ela. Esses autores que eu falei ainda há pouco também defendem a ideia de que em qualquer situação, em qualquer sociedade a que o sujeito pertença, que seja um povo que está situado no interior da Amazônia, portanto, aquilo que nós chamamos, os povos que nós chamamos de índios, um povo que está situado, remanescente de uma sociedade afrodescendente que nós chamamos de quilombolas e tudo mais, esses povos todos também teriam as suas subjetividades construídas no interior dos seus grupos aos quais pertencem. Veja, a subjetividade, ela incorpora, no meu entendimento, no nosso entendimento, história de vida com as relações sociais. As relações no interior do grupo ao qual a pessoa pertence. Na hora que nós estamos fazendo a nossa pesquisa com história oral, que eu pego o gravador e dirijo a pessoa e peço a ela para responder uma questão, ela está me respondendo deste seu lugar na história, que é a subjetividade, que o modo como ela vai ler o mundo reflete aquilo tudo que é a constituição deste sujeito. Quando nós fazemos o nosso trabalho de pesquisadores com história oral, nós temos que considerar essa condição para entendermos de onde a pessoa fala, para, entre aspas, decodificarmos o que elas discutem. Para nós não atribuirmos juízos de valores para o discurso das pessoas, que podem muito bem representar preconceito de nossa parte, se nós não considerarmos a subjetividade. A sensibilidade é peculiar a cada pessoa. Cada pessoa desenvolve a sua a seu modo. Não pense que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, que de qualquer jeito está bom. Não, não é assim. Para você fazer uma pesquisa e ela possa ser tomada como atendendo aos seus objetivos, aos objetivos do seu projeto, é fundamental que você tenha flexibilidade. E essa flexibilidade, ela será do tamanho que for a sua sensibilidade para perceber que você pode abandonar as perguntas, abandonar os roteiros e se envolver nos caminhos que a pessoa que relata está te levando. É fundamental você perceber isso. Tem situações que, se você não perguntar, a pessoa não responde. E tem situações que a pessoa literalmente embolsa todas as tuas perguntas, porque ela tem um discurso próprio para relatar aquele assunto, para discutir aquela temática. Ela é uma pessoa habilidosa com as palavras, ela tem um discurso bom e não necessita necessariamente que você fique seguindo um roteiro, umas perguntas elaboradas previamente para que a sua pesquisa seja boa, para que a sua entrevista seja boa. O bom, neste caso, consiste essencialmente em escutar o outro, deixar o outro falar. Quando você liga o gravador
Este aqui é um dos modelos de gravador. Quando você liga seu gravador e dirige uma pergunta à pessoa e disponibiliza esse gravador para ela falar, e ela abre o verbo a falar e fala por 15, 20 minutos, meia hora, pronto, cumpriu o seu papel. Eu pergunto, tem necessidade de cumprir aquele roteiro que você elaborou? Se a pessoa falou de muitas outras possibilidades dentro daquela temática que você inicialmente não havia previsto? Pense nisso. É dessas situações que convém a gente pensar na hora que a gente está discutindo o nosso trabalho, na hora que a gente está realizando o nosso trabalho, na hora que fazemos o nosso projeto de pesquisa, para nós não transformarmos o projeto, que até tem uma razão de ser, mas as entrevistas em algo burocrático. E em um dado momento, a sua entrevista pode virar apenas sim, como resposta, não, não sei, quem sabe? Ora, uma entrevista dessa, obviamente, não cumpre o seu papel, porque você não teve a habilidade de conduzi-la. Então, sensibilidade e atenção com o outro são ingredientes essenciais dentro do nosso ofício. Outra questão essencial que convém nós observarmos, ficarmos atentos na hora que vamos gravar as entrevistas, é o seguinte: quando a gente encontra a pessoa que nós não conhecemos e ela se disponibiliza a participar do nosso projeto, é muito importante que a gente saiba, é uma consciência que você deve ter na sua cabeça, deve incorporar isso. Quando você chega, a primeira coisa que acontece é a tal da medição. Vou chamar aqui de medição. É um ficar medindo o outro. Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa? O que será que quer comigo? O que quer saber de mim? O que vai me perguntar? Como é você quem está chegando na casa dos outros, imagine, lembre sempre, a pessoa parou o seu trabalho, parou os seus afazeres, parou as suas tarefas para te receber. Você chega na casa dela, ela te olha desse jeito e você fica, será que essa pessoa vai me dar uma boa entrevista? Será que eu vou conseguir conversar com ela, ela vai falar comigo das situações que eu estou querendo saber? Um não fica medindo o outro, vai dizer que não. É isso que acontece. De um modo geral, é isto. É essencial que você tenha clareza que até o lugar onde você vai sentar na casa da pessoa é objeto de observação. Se ela te dá uma cadeira torta, tremendo, que as pernas estão moles, senta naquela cadeira. Se você cair, é consequência. Mas não vai dizer, olha, a cadeira está com as pernas tortas, ou então ela está balançando. Você estará pagando um mico. Eu estou trazendo essas questões até em tom coloquial para que você perceba claramente a natureza dessas coisas banais que podem não significar nada para você. A pessoa te traz um copo d'água e você vai olhar na borda do copo se tem marca de batom, se tem marca de lábios, se tem impressões digitais. Olha que mico você está pagando. Temos pessoas que quando vão para a pesquisa são até doentes, diabéticas, não podem comer açúcar, mas tomam até o cafezinho doce dado pelas pessoas, sabendo que estão correndo risco de vida. Porque elas compreendem que se elas se negarem a beber o cafezinho, estarão colocando um distanciamento entre si e o interlocutor. O que é isso? É a tal da sensibilidade que eu falei ali atrás, que envolve também a postura diante do outro. Tem situações também concretas, como por exemplo o seu corpo. Tem aquela teoria, que não é da minha área, que diz que o corpo fala. E quando fala, compreenda precisamente que nós mandamos mensagens para as pessoas através do modo como nós nos comportamos, como o nosso corpo se manifesta,
Se eu faço uma pergunta para a pessoa sem lhe olhar nos olhos, olhando para o além, para o vazio, qual é a consideração que eu estou tendo por esta pessoa? A pessoa está falando comigo de modo como eu pedi, está respondendo as minhas questões e eu estou olhando para lá, para o outro lado, para um galo que cantou no terreiro, para uma criança que passou brincando. Essa é uma situação que não deve ocorrer, porque a pessoa também vai se desinteressar de você, porque você está dando demonstrações que o que ela está falando não é importante. Eu gosto sempre de usar um exemplo do filme Kinsey, Vamos Falar de Sexo, onde o pesquisador, para organizar a sua equipe, se preocupou inclusive com esses posicionamentos do corpo. Se os seus membros da equipe estavam olhando nos olhos das pessoas, se não estavam virando a cabeça para o outro lado na hora que as pessoas lhes respondiam questões delicadas, quando falavam de suas intimidades. Nesta hora, nós estamos não só invadindo a privacidade das pessoas, mas somos também objeto de observação. Do mesmo jeito que nós as observamos, nós somos por elas observados. Eu acho muito importante que a gente preste atenção nisso, porque depois a gente não vai entender por que o discurso da pessoa se tornou desinteressante para nós, entre aspas. Por que o discurso da pessoa não traz uma verdade, entre aspas. Aliás, a última coisa em que nós não gostaríamos de tocar ou de falar aqui é sobre verdade. As pessoas que trabalham conosco, que nos aceitam em suas casas para nos prestar um relato, nunca nos falam coisas que não sejam verdade. Por quê? Porque por mais que aquilo que eu recebo como conteúdo, eu posso questionar quanto à sua autenticidade, o modo como aquela pessoa se relaciona com aquele conteúdo é daquela forma. E não tem verdade maior do que isso, do que o modo como a pessoa se vê e se representa naquela discussão. Em história, nós já superamos a ideia de verdade, de que isso é verdade, de que aquilo não é verdade. Já superamos isso. Isso não é mais nossa preocupação. Mas no campo da história oral, volta e meia assistimos uma pessoa apresentando um trabalho onde diz assim: eu tenho quase certeza que essa pessoa não me falou a verdade. Quem somos nós para atribuirmos juízo de valor para aquilo que as pessoas falam, se o que ela diz está gravado? E essa é uma verdade, e essa é inquestionável. Fiquemos atentos a isso, que nas discussões do texto você manteve contato com esse conteúdo e deve compreender as questões que eu estou trazendo aqui. Encerramos aqui as nossas atividades e desejamos a vocês bom aproveitamento de todo o conteúdo que nós esforçamos em lhes transmitir. Espero que possamos nos encontrar em próximas oportunidades, dentro de outras atividades relativas ao conhecimento histórico. Façam bom uso, façam bom proveito e sejam felizes no que fazem.